hoje você vai descobrir quais são os 7 traumas que talvez você nem tenha pensado e nem saiba. 7 tipos de traumas que podem estar influenciando na sua vida e você nem pensou. Eu sou Letícia Taveira e estou aqui para te esclarecer, te trazer clareza sobre o que pode estar influenciando na sua vida e você nem sabe. E aqui, eu quero saber se você quer uma justificativa ou uma explicação. Fiz um outro vídeo aqui falando sobre justificativa e explicação. Se você não assistiu, assiste lá depois. Mas eu quero te dizer que aqui eu tô para te trazer explicações e não justificativas, ok? Então, saiba que não é para você sair daqui desse vídeo arrumando justificativa para nada, mas para você trazer clareza, uma explicação para você poder tomar responsabilidade sobre isso e transformar. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, mais comum que a gente mais fala, que é mais fácil da gente perceber e saber e é falado no dia a dia por todo mundo. São os traumas de relacionamentos. Quando eu falo de relacionamento, a maioria das pessoas pensa relacionamento amoroso. Ah, porque eu fui traído. Ah, porque eu passei por isso. Ah, porque... Ok, conta. E é óbvio que é muito importante, muito válido o relacionamento amoroso. Só que a questão aqui também envolve todos os seus outros relacionamentos. Então, aquela amiga que você se sentiu traída, abandonada, que nunca mais falou com você, que não te ligou quando no seu aniversário, aquele amigo, aquele parente, tudo isso envolve e interfere em traumas para a sua vida e para o seu dia a dia. Esse é um tipo. E aí a gente vai aprofundando mais. E aí eu vou pegar e fazer ele em uma ordem para você entender e perceber. Então eu tenho os traumas de relacionamentos. Eu tenho os traumas de trabalho, que vão te trazer crenças e informações, todos eles, né? Tanto os traumas de relacionamento, todos os outros traumas, vão te trazer crenças, informações, percepções que vão te deixando cada vez mais limitados. Então, os traumas de trabalho, pode ser um abuso no trabalho, pode ser um trauma físico até, óbvio, se eu me acidentei no trabalho, ou às vezes nem me acidentei, mas se eu estou todo o tempo, o dia inteiro, parada, travada, ou movimentos repetitivos, então é traumático também, eu estar fazendo movimentos repetitivos todos os dias. Então, movimento repetitivo, os traumas todos, eles vão estar conectados. Então, traumas de trabalho, seja um trauma porque você trabalhou demais, seja um trauma porque você trabalhou de menos, seja um trauma porque você viu alguma coisa acontecendo no seu trabalho. Então, tem traumas no seu trabalho. Você já parou para pensar que algo no seu trabalho pode estar interferindo na sua vida, no seu dia a dia? Você já percebeu que às vezes uma briga que você teve com um chefe lá atrás pode estar reverberando na sua vida ainda hoje? Um abuso que você viveu lá atrás de um chefe ou até de um cliente pode estar fazendo com que você crie proteções, inclusive de ganhar dinheiro, inclusive de ter mais clientes. Nos meus atendimentos eu vejo muito isso. A pessoa lá atrás, por algum motivo, coincidiu de quando ela estava com muitos clientes, ela se sentir
explorada por 1 ou 2 ou 3 clientes. E aí até hoje a pessoa tem medo de ter mais clientes. Porque parece que se ela tiver mais clientes, eles vão explorá-la. E o que acontece? A pessoa às vezes tem 1, 2, 3, 4 clientes e esses clientes exploram ela. E aí ela fala, mas Letícia, como que eu vou ter mais clientes se esses clientes já levam tudo que eu posso? Então, percebe que traumas de trabalho podem estar afetando a sua vida e pode levar para fora, porque se você se sente explorado por um cliente, provavelmente você acaba atraindo também amigos que você se sente explorado em amizades, em relacionamentos amorosos. Então a gente falou de relacionamentos, a gente falou de trabalho. E aí a gente vai indo mais para, né, mais para menor idade e nos estudos. E óbvio que você pode estudar até hoje, não sei quantos anos você tem, e você pode criar traumas nos estudos. Às vezes, se você foi taxado de burro, porque você não sabia aquela matéria específica, ou até se você foi taxado de nerd, de muito inteligente, de inteligente demais, se as pessoas te excluíam por você ser muito certinho, ou se as pessoas te excluíam por você não ser certinho, se você tinha que ser certinho e tinha que tirar nota 10, tudo isso pode causar traumas. E, de novo, eu estou falando aqui não de justificativas, mas de explicações. Combinado? Não é para você justificar, porque quando eu era pequena, a minha mãe só queria que eu tirasse 10, então para sempre eu vou estar traumatizada. Não é isso. Você está encontrando aqui uma explicação. Algo aconteceu lá atrás e não é à toa que eu ajo desse jeito hoje. Isso começa a te possibilitar o acolhimento de você mesma. Então você se acolhe primeiro. O primeiro passo é você se acolher e acolher esse trauma. Poxa, foi traumático. A minha mãe me exigia muito. Eu tinha que tirar 10, senão eu apanhava. Graças a Deus não é o meu caso, mas é de muita gente que eu atendo. Muita gente que eu atendo. E quando a gente encontra essa explicação, olha só, quando você era pequeno, você apanhava se você não tirava 10. Então, por isso, hoje, você quer fazer tudo perfeito. Só que você acaba não fazendo, porque você não acredita que você pode fazer perfeito. Então, se você faz uma coisa que é 9, não vale. Então, você nem faz. E aí você quer ser empreendedor, mas enquanto não está perfeito, você não consegue. Aí não funciona. Então, percebe? Segundo, os estudos. Então, os traumas dos estudos vão também afetar a sua vida de alguma forma. Indo mais para baixo, os traumas da sua infância. Seja na sua vida com seus pais, na escola também, né? Que a gente deixa, eu tô separando, né, em diferentes coisas para a gente entender, tá? Mas óbvio que tudo isso está conectado, tá, gente? Tô falando aqui, mas está conectado. Tô separando só para fins de didática, ok? Então, a infância. Coisas que você viveu na sua infância, seja bronca, seja coisa que você viu, pode ter apanhado, pode ter sido abusada em todos os níveis de abuso, né? Não vou entrar muito nesse detalhe nesse momento ainda. Mas você pode ter sido abusada mentalmente, fisicamente, né? De diferentes formas. Você pode ter vivenciado ou visto alguma coisa traumática. E até ver os seus pais tendo relação sexual, por exemplo, é uma coisa que pode ser traumática para você. Ou ver alguém, né? Ver um filme na TV. Então, como que isso pode afetar? Eu lembro
de uma vez eu dormi assistindo uma coisa, um desenho, alguma coisa assim. E a hora que eu acordei, tava no meio de um filme pornô. Eu era pequena. Eu falei, gente, o que que é isso? Meu Deus, né? E a criança assim, uau, o que tá acontecendo? Foi a primeira vez que eu tive contato com filme pornô na minha vida. Eu acordei no meio da madrugada. E eu falei, gente, eu fui lá, desliguei a televisão, ainda meio, sei lá, meio perdida. E aí, caramba! Então, isso pode ser traumático para uma pessoa. E às vezes é um detalhe, é uma coisa que ninguém percebe. E isso pode, por exemplo, te travar sexualmente. Isso pode te levar a outras questões que você nem imagina. Então, a sua infância como um todo pode afetar. E aí, esses todos, a maioria das pessoas sabe, já pensou em algum momento. Mas aí a gente vai para os traumas intrauterinos, dentro da barriga. Desde o momento da concepção, desde o momento onde óvulo e espermatozoide se juntam. Durante toda a gravidez. E aí aqui, esse momento da concepção é uma coisa muito interessante, porque eu sempre fiquei com isso na cabeça, acreditando que isso influenciava na vida de uma pessoa. E aí eu escutei um terapeuta há muitos anos atrás, contando a história dele, que ele falava assim, nossa, foi uma palestra internacional. Ele falava assim, eu era um cara que eu tinha muitos medos. E eu, terapeuta, trabalhava um medo e vinha outro. Trabalhava um medo e vinha outro. Trabalhava um medo e achava outro. E eu tinha medo generalizado. E eu não sabia, não conseguia entender o porquê. E aí, depois de muitos anos, ele como terapeuta, consciente, trabalhando essa questão, ele olhou para dentro de si. E conversando com a mãe dele comentou que ela tinha engravidado na primeira noite de casado. Ou seja, naquela época, né? Imagina, esse cara devia ter uns 50, 60 anos, há vários anos atrás. Então, imagina há 60 anos atrás, como era. A mãe dele casou virgem e estava com muito medo no momento da concepção. A hora que ele entendeu isso, ele conseguiu, com as técnicas, com as ferramentas dele, liberar isso. E ele falou assim, nossa, hoje é muito difícil você falar algo que eu tenho medo. Percebe que desde o momento da concepção pode afetar a sua vida. Isso. Eu acredito que a maioria de vocês nunca pensou sobre isso. Então, toda a gravidez, se a sua mãe viveu algum trauma, se a sua mãe não queria que você tivesse vindo, você não foi desejado, ou às vezes até se você foi desejado demais. Então, de novo, eu não estou aqui para trazer justificativa para você, não estou te dando pano para você justificar seus atos, mas explicar seus atos, acolher a si mesmo e poder transformar. Falamos dos relacionamentos, falamos do seu trabalho, falamos dos estudos, falamos da sua infância, falamos da sua gestação. Eu falei que tinha o 7, né? Então, o 7º é da Terra. Todo o planeta, toda a Terra, se você nasceu onde você nasceu, tudo isso vai influenciar. Então, você concorda com uma pessoa que nasceu aqui no Brasil? É muito diferente de uma pessoa que nasceu no meio de uma tribo africana no norte da África. Então, é diferente. A Terra tem informações, tem traumas da Terra, a gente tem traumas da Terra que influenciam na nossa vida. E se a gente não tem consciência, isso pode afetar no nosso dia a dia. Tá? Então, Letícia, sim, se eu tô num lugar, por exemplo, Brasil, em geral, não tem terremoto. No Japão já tem muito terremoto. Então isso influencia direto ou indiretamente como eu vou lidar com qualquer chacoalhão. Então tudo vai influenciar na minha vida, tá? E aí o 7º ponto
para fechar com chave de ouro e que a maioria das pessoas não pensa sobre ele, que são os nossos ancestrais. Sim, nossos ancestrais. Então, você consegue perceber seus pais, né? Os traumas dos seus pais podem te afetar. Os traumas dos pais dos seus pais podem te afetar. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu atendo, quanto mais eu trabalho com a espiral ancestral, que é a minha ferramenta, que é a minha técnica, que eu que recebi, canalizei da fonte criadora de tudo que é, eu percebo que 20, 30, 40 gerações podem afetar a nossa vida. Então, tudo isso e talvez outras coisas aqui que eu não citei podem afetar diretamente na sua vida. Agora, tudo isso eu estou te trazendo, você escolhe se você quer usar isso como justificativa ou como uma explicação, para que você possa então perceber e falar assim, nossa, Letícia, será então que eu estou repetindo um padrão ancestral de 20 gerações atrás? Sim, pode ser. Que um trauma de 20 gerações pode me afetar? Sim, pode te afetar. E aí? E agora? E agora acolhe, traz isso para a consciência. Eu estou aqui para te apoiar nessa transformação. O meu papel é te apoiar nessa transformação, na consciência. O primeiro passo é você ter consciência dessa explicação. O próximo passo é a gente transformar. E aí eu estou contigo nessa. Combinado? Então, gratidão. Eu sou Letícia Taveira e eu te aguardo nos próximos vídeos.